Olá, paz de Alxa, meus irmãos. Espero que os irmãos estejam bem na benevolência do Pai Alto dos Exércitos, que habite ali nas vossas casas, né? E vos dá mais bênção e mais prosperidade ali, ok, meus irmãos? Irmãos, hoje estamos aqui mais uma vez para falar aqui acerca de um vídeo, né, que estava a circular, né? Não sei se os irmãos já viram, né? Mas se os irmãos não viram, vão ver agora. E quem já viu, compartilha esta mensagem para os demais verem. Também queria avisar já aqui no nosso canal, né, que nós temos uma página no Facebook, ok? Aquela página tá lá mesmo, Espaço Yaudim Angola. Vamos passar também postar lá palavras de edificação, mensagens de fé. Vamos também trazer a revelação, as verdades absolutas que existem nesse nosso mundo dos crentes, ok, meus irmãos? Vamos começar a postar também imagens edificantes lá na nossa página do Facebook. Eu estou a falar principalmente para os irmãos que se encontram aqui em Angola, que nem todos têm condições de estar aqui no YouTube a ver estes vídeos. Por quê? Porque aqui em Angola o YouTube consome muitos dados. Então as pessoas preferem ficar no Facebook em relação cá no YouTube, ok, meus irmãos? Então vamos compartilhar bastante este vídeo, porque é um vídeo muito importante. Este vídeo está a falar acerca da divindade do próprio Criador. As pessoas pegam estas palavras, esta palavra divindade, substituem pela Trindade. Este pastor aqui é um pastor de renome brasileiro que tem pregado muito a palavra. Eu não vou negar que eu nunca vi os estudos dele, eu já ouvi os estudos dele e tem estudo também dele que edifica também, né? Mas ele chega a um momento que começa já errar com a própria as escrituras, ensina os ensinamentos nos seus seguidores, porque é um pastor muito grande de renome ali no Brasil, muita gente lhe conhece. Você conhece o pastor? Eu acho que é Augusto Nicodemo. Então é até ali. Então o irmão Romilson está trazendo aqui um vídeo que vai refutar basicamente o que este pastor está a falar acerca da divindade, acerca da trindade, né, do próprio Criador. Ele ainda fala que Yahshua Mashiach não é 50% Deus nem 50% homem. Ele é 100% Deus e é 100% homem, segundo as suas informações, ou então segundo as suas abordagens, o que ele pensa, a linhagem de raciocínio dele. Ele fala que Yahshua é 100% homem e 100% Deus. Eu não vou falar aqui muito para o vídeo não ficar muito grande. Vou meter aqui o vídeo e os irmãos vão ver ali o vídeo. É um vídeo muito edificante. Por favor, fala outra vez para compartilhar este mesmo vídeo, ok, meus irmãos? Então, xalaim, ficam com este vídeo aqui. Veja aqui, meus irmãos, a heresia que esse outro irmão aqui prega, ó, esse outro pastor aqui, ó. Veja bem o que ele vai falar aqui agora, afirmando que o Filho do Eterno é o próprio Criador do Universo que se encarnou e veio na Terra. Olha aqui agora, ó. E esse é o grande mistério da encarnação. A pessoa de Jesus Cristo não pode ser dividida assim, do tipo 50% Deus e 50% homem. Na verdade, ele era 100% homem e 100% Deus. Como eu disse, 100% fala de totalidade. Não tem como ele ser 100% um e 100% outro. Não existe isso. 100% fala de totalidade. Como é que ele pode ser 100% Deus e 100% homem? Vamos continuar. E essas duas naturezas, embora juntas, elas não se misturavam, mas colaboravam uma com a outra. E formando não duas pessoas, mas uma única pessoa. Duas naturezas numa única pessoa. Esse é um dos grandes mistérios que a Bíblia nos apresenta. Que Jesus era perfeitamente homem, portanto sujeito a todas as vicissitudes do gênero humano, inclusive a morte. E ele também era perfeitamente Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Viu aí, irmãos? O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Yahshua Mashiach nunca afirmou que ele era o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Pelo contrário, ele ensinava que o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra era seu pai e não ele. Vamos ver aqui, irmãos, ó. Vou pegar uma passagem aqui para vocês verem, que eu vou jogar por terra essa questão de que o Mashiach era o próprio Deus encarnado. Eu vou mostrar que ele era 100% homem nesse mesmo versículo aqui, ó, que os pastores gostam de usar. Os pastores gostam de usar esse versículo aqui. Eu vou derrubar por terra toda a tese deles em cima do versículo que eles usam para dizer
que existe a Trindade e que o Filho é o próprio Criador. Vou pegar aqui, ó. Lucas 12, versículo 10 diz assim, ó. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Os pastores, meus irmãos, eles dizem assim, os pastores dizem assim, se nós blasfemarmos contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Mas eu pergunto para os irmãos, cadê a palavra Pai aqui? Aonde tem a palavra Pai aqui? Não existe. Aqui está só o Filho e o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo é o próprio Pai, porque o Espírito Santo é uma extensão da divindade do Eterno. Aonde o Pai estava? O Pai estava dentro do Filho e o Filho estava operando milagres através do Pai, através do Espírito Santo, que é o próprio Pai que estava nele. O Pai em Espírito estava no seu Filho. Aqui, ó, 2 Coríntios 5, versículo 19. Isto é, Deus, ou seja, o Pai, estava no Machia reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então o Pai em Espírito estava no seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. E aí o que aconteceu? Os fariseus chamaram o Pai, que é o próprio Espírito Santo, porque o Machia foi gerado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo é o seu Pai, é o Criador, é Ial dos exércitos. Os fariseus estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfemando contra o Espírito Santo, eles não tinham perdão. Por quê? Porque eles estavam blasfemando contra o Eterno, contra o próprio Pai. Aí ele vira e fala assim, lá na Escritura está escrito, todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão. Lá primeiro, ali não aparece a palavra Pai. No livro de Lucas não aparece, aqui, ó, esse versículo aqui, ó, capítulo 12, versículo 10, não aparece a palavra Pai. Por quê? Porque o Espírito Santo aqui é o Pai. Então dizer que a blasfêmia contra o Pai tem perdão é um grande erro desses homens. Por quê, Romeu? Porque aqui, ó, olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é Levítico, capítulo 24, versículo 11. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Lá no Velho Testamento, o rapaz blasfemou contra o nome do Eterno, contra o nome de Ial. Levaram-no então a Moisés. Aí o que aconteceu agora? Puseram-no sob custódia para que se decidisse somente pela ordem de Ial. O tetagrama aqui agora, Estava blasfemando contra o Eterno, contra o Pai. Ial falou a Moisés e disse: tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que o ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele. Toda a comunidade o apedrejará. Por quê? Porque não existe perdão para quem blasfema contra Ial. Está escrito no Velho Testamento dessa forma. Falou, lá o Machia falou, quem blasfema contra o meu Pai, que é o próprio Espírito Santo, não existe perdão para ele. Como é que os pastores podem falar que quem blasfema contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão e contra o Espírito Santo não tem perdão? Esses pastores não sabem nem o que está falando. A palavra Pai não aparece aqui não, porque o Pai é o próprio Espírito Santo aqui. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos? Por que a blasfema contra o Filho tem perdão? Irmãos, por que a blasfema contra Ialcha tem perdão? Está explicado aqui, E todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem. Todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem. Ialcha é o quê? Homem. Por isso que tem perdão quem blasfema contra ele. Por quê? Porque ele é homem. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Pai, é Ial, é o Todo-Poderoso. Quem blasfema contra o Todo-Poderoso, para ele não tem perdão aqui. O rapaz blasfemou e morreu. Aí. O rapaz blasfemou contra Ial, morreu. Então a blasfema contra o Pai, contra Ial, que é o próprio Espírito Santo, não há perdão. Mas contra Ialcha tem perdão por quê? Por que contra Ialcha tem perdão? Porque Ialcha é homem, aquilo falando, toda blasfema contra o Filho do Homem, está dizendo, eu sou homem, 100% homem, quem blasfemar contra eu, tem perdão, porque eu sou homem, mas contra o Espírito Santo, que é meu Pai, não tem perdão não, porque ele é o Criador do universo, ele é o Supremo. Então esses pastores aqui, meus irmãos, não sabem de nada. Vamos dar uma continuidade para o que ele vai falar aqui agora. Então, na cruz do Calvário não houve uma separação de pessoas, mas ali Deus na pessoa de Cristo Jesus, ou o Senhor Jesus sendo Deus, a mesma pessoa experimenta a morte por todo homem.
Não é à toa que lá no livro de Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo diz que se refere à igreja como sendo a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Tentar separar as... Escutou, irmãos? Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Vamos ver na tradução melhor aqui se Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue? Aqui, ó. Bíblia de Jerusalém, capítulo 20, versículo 28. Ó, o que diz? Estais atento a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Então quem derramou o sangue foi o Filho, porque o Filho se tornou um homem. O Criador do universo não tem sangue, não. Ele não é homem, ele nunca se fez homem, ele nunca veio nessa terra. Então ele pegou uma tradução paganizada, pegou Almeida, onde fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Aí a Bíblia de Jerusalém falando que não, que o Criador do universo comprou a igreja com o sangue do seu próprio Filho. Vamos ver como é que está na Bíblia King James. A Bíblia King James vai traduzir também, ó, como é que ela põe aí, ó. O Criador, aqui, ó, como os para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho unigênito. Essa é a Bíblia King James. Então, meus irmãos, dar ouvido para esses homens aqui é dar ouvido para Atalia e Jezabel. Você nunca vai sair do vinho da Babilônia. O vinho da Babilônia, ele é estonteante. Ele é estonteante, ele embriaga a pessoa nunca vai conseguir ver as verdades do Eterno. Aonde está o vinho da Babilônia, Romeus? Aonde está o fermento que a mulher misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado? Está onde o vinho? O vinho está dentro da Bíblia, meu irmão. O vinho é a doutrina que esses homens aqui pregam. O fermento é as doutrinas que esses homens aqui pregam. E aos falou, cautelai-vos do fermento dos fariseus. Ele estava falando das doutrinas. Então o vinho que estonteia, que deixa as pessoas embriagadas, são esses homens aqui que estão ensinando. Eles pregam o vinho da Babilônia da Igreja Católica. Nós temos que sair fora desse vinho.